Cláudio, nós tivemos aí a edição de uma MP 927, que acabou depois um dos seus dispositivos, o principal, relativo à suspensão, à possibilidade de suspensão por até 4 meses do salário dos empregados, sendo suspensa pelo presidente Jair Bolsonaro. Como é que tu avalia a edição desta MP e esta suspensão? Começamos por aí. Bom, primeiro, eu fui pego de surpresa, eu achei ela, em primeiro momento, assim, extremamente draconiana, no sentido de permitir uma suspensão de 4 meses de contrato de trabalho, por uma razão básica, né? Nenhum trabalhador tem a capacidade de suportar 4 meses com renda zero. Não que a tentativa de preservar empregos não seja em si uma boa ideia, mas eu acho que ela foi feita, digamos assim, de maneira exagerada, né? Mesmo os empresários não adotariam esse modelo, porque... E ele tinha um outro aspecto que era extremamente, digamos assim, inviabilizava muito ele, porque era o seguinte: você precisava de um acordo individual, não era um acordo coletivo. Então, imagina uma empresa com 160 funcionários. Eu precisava fazer acordos individuais, eu ter de acordos individuais de todos. Obviamente, a maioria ia dizer não, ou a parte ia dizer não, e aí como é que você ia fazer? Você ia ter uma empresa metade trabalhando, metade não trabalhando? Então, eu achei uma medida, além de draconiana, assim, feita muito a moda Miguelão, muito apressada. Assodada, tu acreditas que foi assodada a forma como o governo criou essa MP? Não foi bem pensado? Atrapalhado é o termo mais correto. Ela em si tem dispositivos interessantes. Por exemplo, ela permite que você dê férias, sem que efetivamente você tenha que antecipar as férias e dar os avisos prévios de 30 dias de férias coletivas, né? O que já em si só já é uma medida interessante de se adotar, porque o que acontece? Eu daria férias, vamos imaginar que eu vou dar férias de 30 dias. No quinto dia útil, eu pagaria a folha normalmente, como se eu não tivesse dado férias, como se eu tivesse trabalhado, e 1/3 eu deixaria lá na frente, e eu anteciparia as férias coletivas do final do ano naturalmente. Então, tem dispositivos dentro da MP bem interessantes aí para poder flexibilizar. O mais polêmico de todos é talvez o que nem precisava estar lá. Que é esse que foi suspenso. E é esse que foi suspenso, que era a suspensão de 120 dias dos contratos de trabalho. Essa aí não tem absolutamente sentido. E nenhuma empresa que eu dou assessoria ou que eu tomo decisões, eu coloquei esta alternativa vigente, porque ela não... Ela é desumana, chega a ser quase isso. Um dos apontamentos que eu fiz hoje no meu comentário aqui para a RDC foi em relação ao fato de que o governo emitiu essa MP sozinha, quer dizer, não havia uma outra MP que, de alguma maneira, desse amparo aos trabalhadores. Tu acha que também foi um erro fragmentar a adoção de medidas para a proteção dos empreendedores e dos empregados? O que eu entendi também, sim, houve esse erro, porque quando o Bolsonaro disse, olha, não é bem assim como está se tratando, existe aqui uma ideia de que o governo vai ajudar os empresários, os empregados, os funcionários, que tenham redução de salário, quando as pessoas foram buscar o MP, mas onde é que ela está? Ninguém viu isso. E a verdade é que ela não existia tanto, é que ele revogou logo após, com a reação, digamos assim, nesse momento, assim, de certa forma justa, dos entes da sociedade. E mostrou, de alguma maneira, que o governo ainda não sabe o que tem que fazer para mitigar os efeitos da quarentena na economia. É um governo que está extremo, ele relativiza as questões de saúde, que a gente pode debater, e eu acho que eles até têm pontos de vista interessantes, no sentido da forma como está sendo feita, né? Mas ele, de certa forma, e obviamente olha o lado econômico, mas ele não sabe como fazer para mitigar os efeitos dessa quarentena. Então, eu acho que ele está meio perdido nesse aspecto. Então, tem coisas que ele está deixando de fora. Cláudio, tu acreditas que exista alguma maneira de mitigar os efeitos dessa quarentena, desse lockout aí da economia?
Não, mas eu posso prever os eventos Então que vamos vão lá. ocorrer. Porque as pessoas Por estão, exemplo, Cláudio, as pessoas estão tanto quanto alarmadas. Eu digo que hoje, talvez, a principal preocupação de muita gente não é tanto em relação à doença, mas mais em relação ao futuro econômico. não, isso eu não tenho dúvida nenhuma. Até fiz no meu perfil no Instagram, eu fiz essa pergunta e deu cada 5, 4, dizer, eu tenho medo de perder emprego ou do coronavírus. O que você tem mais medo? Coronavírus ou perder emprego? Assim, 4-1. A primeira coisa que a gente tem que entender é que, de cara, a inadimplência vai explodir. Porque o empresário vai ter que fazer escolhas, porque ele está sem receita e ele não vai ter para pagar todas as contas, ele vai ter que fazer escolhas. Obviamente, eu vou ter uma explosão de inadimplência. E muitas empresas, digamos assim, mais frágeis no ponto de vista da sua saúde financeira, vão incorrer ou no risco de falirem ou de entrarem em recuperação judicial. Isso faz com que todos os canais de crédito do país, não só dos bancos grandes, como os bancos privados, e os próprios canais, tipo fundos de investimento, que aplicam e financiam capital de giro, todo esse canal de financiamento vai drenar. Ele vai congelar, ele vai entupir. Então, você pode ter lá empresas com dificuldade, né? Vão separadas, essas empresas com dificuldade, elas não vão conseguir reagir após quarentena, porque os caras eles não vão receber crédito para financiar a sua operação. As próprias empresas saudáveis também não vão conseguir identificar quem é quem. É que nem hoje, eu não sei quem tem o vírus, está andando por aí. O cara pode ser assintomático, mas eu não sei, né? Então, os canais de crédito hoje, com certeza, vão congelar. Muito parecido com a de 2008, só que dessa vez no Brasil. Como contrapartida, essas operações vão colapsar e os empregos vão desaparecer. Eu nem estou falando só do pequeno, que também vai ter problema, mas que tem menos necessidade, eventualmente, de capital de giro. Né? Daqui a pouco ele consegue, com um pouco menos de dinheiro, conseguir fazer essa operação rodar. Estou falando de pequenas e médias e grandes empresas, ou médias e grandes empresas. Ali sim eu vou ter um baque significativo. O que o governo deveria estar fazendo hoje, por exemplo? Ele deveria, isso eu já defendo já há algum tempo, ele já deveria ter pego e dizer o seguinte, bom, é muito, e até nem teria tanto, teria algum apoio popular. Assim, sistema bancário, fecha. Uma quarentena de 10 dias, fecha 10 dias. Então eu defendo há muito tempo feriado bancário prolongado. Na sua feriado bancário de 10, 12, pelo tempo da quarentena. E uma prorrogação de todos os contratos vigentes. Nem que o governo tenha que bancar quando houver o custo financeiro disso. Quando está em banco, não sei o quê. Bom, por exemplo. Então, o cartão de crédito. Olha, cara, cartão de crédito você pode agora financiar em 30, 60, 90. Joga para 30 dias. Para quê? Para que você não tenha uma massa de pessoas que não vai receber seu salário, ou que vai ter o salário recebido pela metade, não caindo na inadimplência, sem poder de consumo depois. E as próprias empresas, que daqui a pouco conseguem pagar essas contas em dias, que não vão conseguir pagar, daqui a pouco elas estão com negativas de crédito, sem ter acesso a linhas oficiais de crédito, tipo o BNDES. Então, o governo é muito assim. Eu vou resolver o problema, vou jogar dinheiro no BNDES. Sim, meu amigo, mas o João da esquina aqui da padaria, que está precisando parar 15 dias, ele não tem acesso ao BNDES. Não. Ele não vai ter tempo. Tu precisa pensar nesse cara, tu precisa de um canal que drene isso de maneira rápida. Até porque a geração de empregos ela se dá, em sua grande maioria, nas pequenas e médias empresas. Sim. Não nos grandes conglomerados econômicos. Sim, Macalossi. E se o governo pegasse 30 dias e jogasse para frente, ele está dando dinheiro para essas empresas. Ele não está fazendo isso? Eu não estou pegando de beleza, eu devo, sei lá, 5 mil nos próximos 30 dias. O governo diz, não, pega esses 30 dias e joga para frente e divide no prazo e eu depois vou me entender no sistema financeiro lá. Tu não está dando 5 mil para esse cara? Para ele poder passar os 30 dias e ficar tranquilo em casa? Todo o canal de ansiedade hoje é um só. O financeiro. É o sistema financeiro rodando normal. Se tu entrar num banco, parece que tu não está numa crise pandêmica, né, com pessoas morrendo, nada. Está tudo normal. A bolsa normal, os canais de financiamento, tudo normal. Então, eu não consigo entender por que cargas d'água o setor público ainda não parou isso. Não adianta o prefeito mandar fechar as agências aqui, porque tem trabalho interno. Você tem que fazer TED. Então, você tem hoje todo o canal de ansiedade das pessoas e das empresas, e preocupadas com o futuro,
digamos assim, funcionando normal. Então, certamente, terão várias pessoas e empresas que, como as contas estão indo, mas a receita veio para zero, que não vão conseguir dar conta das suas. E pior, no momento de incerteza, vão reter mais. Então, a primeira coisa que o governo deveria estar fazendo era segura o sistema bancário, fecha ele, um feriado bancário prolongado de 15 dias, para que eu possa, e prorroga compulsoriamente os contratos. Todos. Mas não adianta prorrogar para 60, 90. Ele tem que pegar isso e jogar no tempo. Tá? A forma como se fazer isso, eu não sei. Mas, por exemplo, contratos de financiamento de carro, não sei o que, com o banco. Cara, feito, pega 2, 3 prestações, joga no final, me manda a conta. Me manda o contrato, me manda a conta, daqui a pouco aqui o Banco Central, via o sistema financeiro, resolve isso. Mas isso você tem que fazer. Olha, pega todas as duplicatas e balancetes, não sei o quê, a partir de agora, pelos próximos 30 dias estão congelados, não precisa pagar prorroga. Sabe? Para que você possa... porque, por exemplo, eu vou ficar 15 dias parado. Uma indústria, ela não vai comprar por 15 dias. Então, ela vai ter uma janela lá de pagamento zero. Mas ela não vai chegar lá porque ela vai ter negativas de cadastro e de falta de pagamento muito antes disso, porque ela não tem capital para fazer. Uhum. Então, eu acho que essa era a primeira ação. Ela prescinde de todas as outras. Há muito tempo eu entendo assim, desde que a Bolsa começou a despencar. Eu disse, tá, mas ninguém vai parar o sistema financeiro. As bolsas, qual é o sentido das bolsas estarem abertas no momento que de crise tal, que os únicos caras que talvez ganhem dinheiro, eu tenho dúvida ainda, são traders que trabalham na oscilação do intraday, lá do dia a dia. Sim. Então, para mim, o sentido não tem nada. Eu acho que esse é o grande erro de toda a condição dessa crise aqui no aspecto econômico. Cláudio, como é que faz para evitar a inflação numa situação em que talvez você tenha que emitir uma quantidade considerável de dinheiro sem lastro? Então, vamos lá. Porque eu vi gente hoje, em virtude dessa MP, dizendo que o governo deveria dar dinheiro para as pessoas para elas se sustentarem na falta de emprego. Mas aquele princípio básico, você emite dinheiro sem lastro é inflação contratada. Então, E inflação é dinheiro sem valor, logo você está entregando uma coisa que não vale nada. Não sei, você é economista, sim, talvez não, possa é me um fato. corrigir, mas eu acredito que o princípio seja esse. Não, mas é um fato. Mas olha só, qual é o cenário que se desenha, né? O cenário que se desenha é um cenário de crise, é um apocalipse, né? Um cenário de crise meio apocalíptico, assim, no sentido de a taxa de desemprego que excedem 20%. Eu não acredito, por exemplo, ter um gestor da XP falando 40%. Eu acho que ele exagerou sobremaneira. Mas, cara, não é maluco tu imaginar 20% de desemprego. 20, 25. Cara, 25% é 1929 nos Estados Unidos. É mais 10, 12 milhões de desempregados. Nesse cenário, é pouco provável que a demanda tenha força por si só de movimentar-se em direção a uma retomada veloz da economia. Certo? Você não vai conseguir fazer isso e você vai ter uma série de empresas que sobrevivem de classe média. Você vai ter uma queda brutal de renda e a classe média vai ter uma queda brutal de renda já. E ela já vem de 10 anos de queda de renda. O que acontece quando esse cenário aparece? Obviamente, a capacidade de arrecadação do governo despenca. Certo? Porque ele vai enfrentar um cenário recessivo em termos de arrecadação. Na outra ponta, tu tem uma arrecadação caindo, mas tu não tem uma despesa flexível. Ela é inelástica. Você não consegue reduzir a aposentadoria, que grande parte da despesa. Você não consegue reduzir quadro de funcionário, que já estão baixos. Você não consegue. Ou seja, o governo não tem alternativa. A alternativa dele é endividar-se. Enquanto? Ninguém sabe. Mas, com certeza, o déficit público vai explodir, o déficit da Previdência vai explodir, tudo vai explodir. É pouco provável. Aí explodiu o déficit, né? Então, não, tranquilo, o governo vai captar dinheiro. Porque é o que ele faz hoje. Ele tem déficit, ele vai no mercado, emite título público, recebe dinheiro. Por que não é pouco? Por que é pouco provável que o governo continue fazendo isso? Porque para as pessoas sobreviverem a este
15, 20, 30 dias, essa própria crise que se aparece e que já fez, é pouco provável, é muito provável que a poupança existente também seja drenada. Exatamente para as pessoas. Elas vão sacar a fonte de recurso de reserva que as pessoas vão usar para ter um para poder atravessar isso, para atravessar essa tempestade. Certo? Então eu tenho um cenário onde o governo vai precisar de mais dinheiro, de um lado, e a poupança vai minguar do outro. Mas ela precisa manter o governo precisa manter os serviços públicos funcionando. Certo? O que ele vai fazer? Ele vai emitir moeda. E aí você pode ter um processo inflacionário. O que tu pode fazer para evitar isso? Pouca coisa, porque você vai pedir dinheiro para quem? Se você tem um país... Vai ter que manter a taxa de juros lá embaixo, talvez até zerá-la. Sim, mas tu tem aliás, ao contrário. Ao contrário, porque eu preciso captar dinheiro. Mas vamos imaginar que o governo capte muito dinheiro. Ele consiga captar todo o dinheiro de uma poupança pequena. Erguendo a taxa de juros. Tu vai dizer, não, é bom prestar para o governo. O governo bota a taxa de juros para 20%. Tu vai dizer, beleza, vai prestar para o governo. Beleza, tá ótimo. Pode me dizer de onde é que vai ser o dinheiro para financiar? Capital de giro de empresa, consumo, carros, eles somem. Então o dinheiro na ponta vai disparar. Então toda pessoa que precisar de financiamento para poder ter bens de consumo em casa, precisa comprar geladeira em 10 vezes, vai pagar uma fortuna de dinheiro. Porque a taxa vai ser alta, porque se o governo está me cobrando uma taxa de juros gigantesca e eu posso emprestar para ele, quanto que eu vou cobrar do João Dazinho da Silva, ali o pedreiro, que precisa financiar a TV em 10 vezes? Esse é o cenário que se desenha se nós não imediatamente, no sentido de, 15 dias daqui de lá, abre as portas. Volta todo mundo a trabalhar, vamos minimizar o problema. É esse cenário que nós vamos encontrar. Não tem como, eu até falei isso, comentei com alguns outros amigos meus, não tem como a economia ficar parada mais do que 10, 15 dias. É impossível. 15 dias é greve dos caminhoneiros. A gente já teve isso, mas veja bem, desculpa. Similar. Porque a greve dos caminhoneiros, as pessoas saíam de casa, elas iam para os restaurantes, elas comiam, elas iam fazer compras, só faltava gasolina. Tu teve um pequeno impacto no turismo, o setor do turismo está parado de 100%. Ele vai continuar parado, porque as pessoas não vão ter dinheiro para viajar. Não é um cenário é um cenário razoavelmente desolador, assim, no sentido de que não há como a economia resistir pelo tempo que as pessoas e a nossa classe falante hoje defende que seja feita essa quarentena. Não existe. O prazo máximo é o fim do mês. Mais do que isso é tóxico e é um suicídio econômico geral. Não. É assim, é você dar quimioterapia para resolver um problema de dor de cabeça ou de gripe. É que eu não gosto de usar muito gripe porque os caras vão achar que eu estou achando que o corona é uma gripe normal. Não é. Né? Uma gripe é causada pela influenza, mas não, é isso aí mesmo. O cara está com gripe. Cara, os efeitos colaterais são muito piores do que a doença em si. Porque, veja bem, a verdade é o seguinte, existe um pânico hoje, consolidado, certo? Nesse momento, ninguém está, por exemplo, olhando os números de maneira muito clara e manifesta. Assim, né? Então, provavelmente, tem gente hoje morrendo do coração na Itália, tendo ataque cardíaco na Itália, e como ele tem o corona, eles estão dizendo que o corona matou. Ninguém sabe. Ninguém sabe a velocidade de propagação do vírus. Só tem chute. Isso eu estou te dizendo porque eu li diversos artigos. Eu não sou epidemiologista, eu não entendo de infecção, mas eu entendo de matemática. Então, se eu pego o modelo matemático e olho na minha mão, eu entendo que é uma progressão geométrica, eu entendo a velocidade da progressão geométrica, e entendo isso. Então, eu fui estudar, fui ver exatamente como é que é essa propagação, como é que são feitos estudos, e como é que eles estimaram essa propagação. É tudo chute. Não é chute. Eles pegaram modelos econométricos e fizeram regressões e tentaram, olha, veja bem, o vírus se propaga a 2,6 pessoas de uma... Cara, é em 1,5 a 3,5. Ninguém sabe a taxa. É tão absurda. Então, os intervalos hoje são grandes. Se tu aplicar o pior intervalo, tu diz, meu Deus, o planeta inteiro vai estar infectado em 90 dias. Se tu pegar o mais ameno, que quase chega perto da SARS, tu vai dizer, não, olha só, daqui a um ano eu vou ter 2 milhões de infectados. Vou ter tantos. Então,
o cenário é muito incerto. E nós fomos convidados por uma... E veja bem, eu não estou aqui defendendo que as pessoas têm que morrer nos hospitais, mas nós fomos convidados a entrar numa quarentena sem saber como sair dela. Entramos nela, beleza, agora sai como? E esse é o nosso o presidente, não sei se chegasse a ver, mas o presidente Donald Trump, no seu Twitter, ele comentou o seguinte, eu vou fazer a tradução aqui livre: nós não podemos deixar que a cura seja pior do que o problema em si. Ao fim dos 15 dias, nós teremos que tomar uma decisão para onde nós vamos ir. Eu acho que com isso ele indica que esta quarentena tem prazo para acabar. E se assume o risco a partir dali em relação à questão da saúde de uma parte da sociedade. Exatamente para não colocar em risco todo o conjunto dela. Não sei, me pareceu isso. O que acontece? Sim, eu entendo, ele desde o início mostra essa preocupação. A gente vê um elemento, inclusive, da forma. Só que nós estamos no Brasil e, infelizmente, o governo tem uma dificuldade de comunicação, no sentido de acalmar e dizer quais são os passos e as saídas e as alternativas. Né? Nós temos um corpo de ministros extremamente eficiente no sentido de combate ao vírus, né? O Mandetta está saindo muito bem, mas a comunicação do governo está pecando bastante. Tá? Esse pecado, ele cobra um preço. Qual é o preço? É de que a sociedade não compra a ideia de maneira tão fácil quanto nos Estados Unidos, que o Trump é um comunicador. Ele foi apresentador de programa, ele é um comunicador, ele é um líder de massas. Ele consegue transmitir as ideias dele com clareza, e eu tenho certeza que a classe média americana sabe o risco que corre, mas não vai botar na conta do presidente uma eventual aumento de letalidade e aumento de mortes lá. Porque elas entendem que é uma escolha. Você não pode ter o melhor dos dois mundos. Não vou ter a pandemia e vou preservar a economia. É um trade-off. Cláudio, uma última pergunta. Se a quarentena acabar ao fim deste mês, o cenário vai ser tão apocalíptico assim ou ele só vai ser complicado? Há esperança, se essa quarentena acabar no prazo dos próximos 10 dias, há esperança de que as coisas tenham uma certa normalidade ou a depressão é certa e está contratada? Não, essa aí já está comprada. Olha só, o que é fato? É fato que quando um carro para, ele demora um tempo para ganhar velocidade. É isso que nós vamos encontrar agora. Nós vamos ter um carro parando e um tempo mais difícil para ganhar velocidade, certo? Então, ela vai se alastrar ali por abril, maio. Talvez no mês de junho tu começa a ver esta roda girar, certo? Da economia voltar a um ritmo um pouquinho mais normal. Mas, de cara, eu tenho absoluta certeza que não. As pessoas vão ter que começar a perder o medo de perder emprego. Quem eventualmente gastou ou se preocupou em gastar reserva vai ter que repor as reservas, ou se preocupará em fazê-lo, porque ele não sabe efetivamente como vai ser o dia de amanhã. Então, eu entendo que, dado o estado de calamidade que se criou em torno das consequências do vírus, da pandemia em si, e das consequências econômicas do vírus, não há muito mais a se fazer no sentido de mitigar os efeitos no curto prazo. Então, talvez no segundo semestre se retome, mas eu te diria que uma recessão pior do que a 2015, eu acredito nela. Eu acredito em alguma coisa assim severa na ordem de... Porque o que acontece? A demanda das famílias já despencou. A exportação, queira ou não queira, já despencou. E não vai reagir tão cedo. Você tem os investimentos, então, nem se fala. Investimento em formação bruta de capital fixo, zerado. Vai ser negativo. Então, tu tem o consumo caindo, os investimentos caindo, e você tem a exportação caindo. A única que sobra seriam os gastos públicos, que não tem espaço fiscal. Mas que, como eu te falei, vai ter que fazer um esforço, e nós vamos ter que dizer o seguinte: ninguém vai poder apontar o dedo para o Bolsonaro e dizer, não, agora tu pegou a dívida pública em 70 e levou ela para 90. Sim, ele vai levar para 90. Ele vai gastar a casa de $1 trilhão de reais para conseguir tentar fazer a economia voltar a andar. Qual é o preço que ele paga por isso? Se ele não fizer isso, ele não vai ter nem arrecadação, porque aqui, sabe, Keynes dizia o seguinte, é muito assim, eu sei que é difícil, porque o Keynes meio foi demonizado nos últimos tempos,
mas ele não é à toa o economista mais influente dos últimos... Se não for, ele é mais influente que Adam Smith, com certeza. Com certeza. Né? É o pai da macroeconomia. Ele diz o seguinte, olha, nós temos um carro que o motor está bom, está tudo certo, ele tem gasolina, mas ele não está pegando. Do tempo que você empurrava o carro para pegar, agora os carros têm injeção, ele não precisa. Mas você tem, esse carro precisa de um empurrão para que ele pegue no tranco e aí eu posso largar e ele sozinho. Sim, a economia vai precisar de alguma coisa nesse sentido. Eu tenho sérias dúvidas. Bom, nós adotamos esse modelo agora, 15, 16. Nós tentamos fazer a economia, e realmente é o setor produtivo e a iniciativa privada que está tentando fazer a economia voltar a andar. Mas vai ser mais difícil, então acho que nós precisamos ganhar velocidade ali e o governo vai precisar fazer. É isso que eu entendo. Muito bem. Cláudio, muito obrigado pela tua participação aqui. Te deixo com a última palavra. Existe algo de positivo que tu possa dizer para o público? Economicamente falando, prepare-se, a única coisa que eu consigo dizer é se prepare. Tá? Faça os 14 dias, pelo amor de Deus, valer a pena. Nós já estamos pagando o preço. Não faça besteira de sair na rua, porque nós já estamos pagando o preço. Então fica em casa por 14 dias. Não deve ser, não vai morrer. Ao final desses 14 dias, e ao longo dos 14 dias, vamos tentar criar um movimento no sentido de dizer o seguinte, bom, agora chega, nós fizemos a nossa parte, vamos para a rua. Né? Porque eu acho que essa é a mensagem que nós temos que fazer agora. É um movimento das classes não falantes, que sofre o impacto com o que está acontecendo de maneira mais severa do que jogador de futebol, artista de cinema, artista de novela, ou coisa que o valha. Né? Jornalistas, desculpa, é uma classe mais... A grande mídia. Tu precisa hoje, de certa forma, criar um movimento no sentido de fazer com que as pessoas se unam e dizer o seguinte, cara, 14 dias é um preço grande. Nós vamos entrar numa era de dificuldades e precisamos sair dela quanto antes. Muito bem. Cláudio Branqueiro, muito obrigado e um abraço. Obrigadão, Cláudio. Valeu, um abraço.